Olá, pessoal do nono ano e da nona fase. Aqui é a professora Bárbara. Vamos para o nosso segundo vídeo, na nossa segunda semana de aulas. Nessa semana nós vamos trabalhar o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é o conjunto que resume todos os conjuntos que vocês já estudaram no ensino fundamental todo. O primeiro deles é o conjunto dos números reais, representado pela letra N, que é o conjunto dos números positivos. Logo depois tem o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que ele junta ao conjunto dos números naturais todos os números negativos. Então, todos os números que são naturais, eles também são inteiros. Mas, além dos números naturais, no conjunto dos números inteiros, nós temos os números negativos. Um outro conjunto que também faz parte do conjunto dos números reais é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. E ele junta todos os números que tem nos inteiros as frações e as dízimas periódicas. Dízima periódica, para quem não se lembra, é aquele número decimal, aquele número com vírgula, que não tem fim, mas tem uma repetição. Os números decimais finitos, os números que têm fim, também fazem parte do conjunto dos números racionais. Além desses, os números positivos, negativos e o zero também fazem parte. O conjunto dos números irracionais ele é um pouco diferente dos outros, como a gente viu no vídeo da semana anterior. Bom, ele não tem os números naturais, inteiros e racionais, não. Ele só trabalha com as raízes não exatas, as dízimas não periódicas, que são os números decimais infinitos, mas que não têm uma repetição. Aqui é uma representação que fica muito claro como funciona o conjunto dos números reais. Tem o conjunto dos naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais, aqui do ladinho os irracionais e todos eles juntos formam o conjunto dos números reais. Bom, observando essa figura, nós podemos perceber exatamente isso, que o conjunto dos números reais engloba os 4 conjuntos, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Os racionais é formado pelos conjuntos naturais e inteiros, por isso todo número inteiro é racional, ou seja, o conjunto Z está contido, ele está dentro do conjunto Q. O conjunto dos números inteiros, o Z, ele inclui o conjunto dos números naturais. Isso significa que todo número natural é inteiro, mas atenção, todo número natural, ou seja, os positivos, também são inteiros. O contrário não está correto. Todo número inteiro não é natural. Por que não? Porque o conjunto dos números inteiros tem os números negativos e os naturais são só os positivos. Bom, sabendo esses conceitos, eu deixei uma listinha falando sobre isso. Então, para o vídeo um pouquinho e vai lá fazer. Qualquer coisa é só retornar. Se persistir a dúvida, entre em contato comigo. Seguindo, nós temos o conteúdo de potência para nossa segunda atividade da semana. Vocês já viram potência lá no 6º ano, mas para quem não se lembra, a potência é um número que é dado pela forma a elevado a n. Como assim a elevado a n? Nós temos um número na base, que eu coloquei como a, e um outro número no expoente, que eu chamei de n. E esse número vai multiplicar por ele mesmo essa quantidade indicada por n. n no expoente só serve para mostrar a quantidade que a base vai ser multiplicada por ela mesma. Bom, exemplos. Menos 2 ao quadrado, sem parênteses, e menos 2 ao quadrado com parênteses. Isso aqui não é igual a isso. Um não é igual ao outro. Quando nós não temos parênteses, isso significa que o expoente é apenas do 2. Então, eu repito o menos e faço 2 vezes 2.
Logo, o resultado de menos 2 elevado ao quadrado é menos 4, porque está sem parênteses. Bom, menos 2 ao quadrado com um parênteses significa que o quadrado também é do menos. Então, ele vai participar da conta de multiplicação. Quantas vezes o menos 2 vai multiplicar por ele mesmo? 2 vezes. Então, é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, pela regrinha do sinal, a resposta sempre será positiva. 2 vezes 2, 4. Então, não dá o mesmo resultado. Quando o sinal está fora do parênteses, deu negativo. Quando o sinal estava dentro do parênteses, deu positivo. Muita atenção e cuidado para isso. Algumas propriedades. Bom, quando nós vamos multiplicar potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Como assim? 7 ao quadrado multiplicado por 7 ao cubo. Isso significa que é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. O 7 apareceu 5 vezes na multiplicação. Então, isso seria 7 elevado a 5. Logo, eu não precisava ter feito isso. Eu poderia ter feito direto. 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo é igual a 7 elevado a 5, porque 2 mais 3 dá 5. Isso é uma regra que vale para qualquer potência de bases iguais que estiverem sendo multiplicadas. Muita atenção, só pode fazer isso quando as bases forem iguais. Mais atenção ainda quando acontecer algum expoente negativo. Isso pode acontecer. Você vai somar um número positivo com um negativo. Não há problema nenhum nisso. A segunda propriedade é o contrário da primeira. A primeira falava de multiplicação. A segunda, nós vamos falar sobre divisão. E a lógica também é o contrário. Bom, se na multiplicação a gente somava os expoentes, na divisão a gente só precisa subtrair os expoentes para calcular o valor da potência. Lembrando que as bases, o número que está embaixo, tem que ser igual. Então, nesse exemplo aqui, 7 elevado a 5 dividido por 7 ao cubo, 7 elevado a 3, é igual a 7 elevado a 2. Por quê? 5 menos 3 dá 2. Ok? Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade é o que nós chamamos de potência de potência. Eu tenho uma potência dentro do parênteses e ela está elevada a um outro expoente. São duas potências. Para que eu não precise fazer o cálculo duas vezes, eu só preciso multiplicar os dois expoentes. Como assim? 7 elevado a 5 ao quadrado seria 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 5, uma multiplicação de bases iguais. Então, era só repetir e somar os expoentes, dava 10. Mas eu posso fazer isso de forma até mais rápida, multiplicando o 5 pelo 2 e vir direto para cá, 5 elevado a 10. Isso é uma regra. Toda vez que eu tiver uma potência e ela tiver com um outro expoente, eu só preciso multiplicar os expoentes para transformar em um expoente só. Bom, quando nós encontramos nesse quociente um expoente zero, isso pode acontecer. Por exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5, eu repito a base e subtraio os expoentes. 5 menos 5 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. Isso é uma regra. Todo número elevado a 0 sempre dará 1, desde que ele mesmo não seja 0, ok? Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 sempre dará 1. Mas, Bárbara, e se for 0 elevado a 0? Isso não é definido, isso não existe em outras palavras. Então, não vai acontecer 0 elevado a 0, ok? Mas, qualquer outro valor, positivo, negativo, fração, raiz, qualquer coisa elevado a 0, sempre dará 1. Bom, gente, é isso. Tem mais uma listinha para vocês fazerem sobre potência.
Qualquer coisa, volta ao vídeo. Se a dúvida persistir, me manda mensagem que eu resolvo, tá bom? Um beijo e até semana que vem.